O presidente Lula disse em entrevista à Rádio Metrópole de Salvador que seu apoio aos candidatos nas eleições municipais dependerá de cidade a cidade, mas que São Paulo é um caso atípico por classificar ser uma disputa entre ele e Jair Bolsonaro. Vou abrir aspas para a fala do presidente. Será a confrontação direta entre o ex-presidente e o atual presidente, entre eu e o figura. Fecho aspas, figura se referindo a Jair Bolsonaro. Lembrando que Lula vai apoiar Guilherme Boulos aqui na capital paulista, enquanto Jair Bolsonaro vai apoiar Ricardo Nunes. Vamos começar o nosso giro de análises. No Rio de Janeiro, Roberto Mota. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Eu me lembro que o presidente Lula, então candidato em 2022, pregou a paz. Disse que, se eleito, iria pacificar o país nos embates que a gente estava observando naquele ano. O fato é, quando ele diz isso, ele reforça a polarização e intensifica os debates. E muitos entendem que ele, até agora, não desceu do palanque. Esse entendimento me parece correto, Caniato. Boa noite para você, boa noite para os meus colegas de bancada, boa noite para a nossa querida audiência. Há uma frase famosa que geralmente é atribuída à ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt. A frase diz: grandes mentes discutem ideias, mentes comuns discutem acontecimentos, mentes pequenas discutem pessoas. Está na hora do Brasil voltar a discutir ideias. Na minha opinião, é isso o que o eleitor está buscando. Há quem acredite que o eleitor brasileiro parou nos anos 1980, na época em que ainda existia a União Soviética, o Muro de Berlim. Era uma época em que você podia dizer, olha, os pobres só são pobres porque os ricos são ricos. É uma época em que se acreditava que se alguém passava fome é porque alguém comia demais e tinha sobrepeso. Hoje, a gente sabe que nada disso é verdade. Hoje, a gente sabe que a riqueza não é um jogo de soma zero. Se a gente entrar numa máquina do tempo e viajar para 1000 anos atrás, nós vamos chegar numa época em que todo mundo era mais pobre. O homem mais rico que vivia no ano 1000 da era cristã não tinha as comodidades e as facilidades que uma pessoa de classe média tem hoje. O nome disso é progresso, é civilização. Tudo isso é baseado em ideias. Está na hora da gente voltar a falar de ideias. Giro inicial com os nossos comentaristas, também com a gente o Cristiano Beraldo. Beraldo, como avaliou essas falas do presidente da República, dizendo que na eleição municipal em São Paulo será um confronto direto entre ele e Jair Bolsonaro? Ao colocar si próprio e Jair Bolsonaro sob os holofotes desse debate, qual lhe parece a intenção dele? Antecipar alguma coisa ou ele entende que tem um eleitorado progressista na capital paulista que talvez acabe enveredando para o lado de Boulos, Lula e companhia? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Zé Mari, boa noite a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Olha, a gente pode falar o que quisermos sobre Luiz Inácio Lula da Silva, mas a gente não pode dizer que ele carece de inteligência política e eleitoral. Afinal de contas, é aquele que conseguiu não só se eleger 3 vezes presidente da República, mas elegeu e reelegeu a sua sucessora, que não tinha absolutamente nenhuma intimidade com as urnas. Então, Lula é uma pessoa inteligente, experiente e inteligente do ponto de vista político e eleitoral. Quando ele faz essa manifestação dizendo que a briga em São Paulo vai ser entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro, é também uma manifestação de quem está preocupado com o protagonismo de Boulos. Quanto menos a eleição em São Paulo for em relação a Boulos e quanto mais for em relação a Lula, mais ele se fortalece politicamente. E
A presença de Boulos nesse pleito, ela é extremamente importante para a esquerda brasileira, porque Lula não formou o sucessor. A gente precisa lembrar que, ao precisar indicar um candidato que concorreria com seu apoio em 2018, Lula escolheu Fernando Haddad, que não goza de apoio unânime, nem dentro do PT, nem na esquerda, e foi colocado ali goela abaixo por Lula, que é ainda a cola super bonder que mantém a esquerda brasileira minimamente grudada. Então, quando Boulos se torna um personagem de si só, e foi isso que aconteceu, Boulos é um personagem dele próprio. Ele não precisou do Lula para se tornar quem ele é. O mais de 1 milhão de votos que ele teve sendo candidato pelo PSOL diz muito mais ao Boulos e ao PSOL do que PT, Lula e etc. Então, o grande risco que se enxerga em Guilherme Boulos é ele criar asas. É ele se tornar uma figura tão importante quanto Lula, porque Boulos desfruta da expectativa do tempo, coisa que Lula, à beira dos 80 anos, não desfruta mais. Então, tudo que Lula quer é transformar essa eleição de São Paulo numa disputa entre ele e Jair Bolsonaro, e assim se manter no protagonismo dentro da principal cidade do país. Mas, sinceramente, eles vão ter que se esforçar muito para fazer isso, porque essa eleição de São Paulo será muito mais do que uma disputa do ponto de vista da polarização que dominou a disputa federal, da presidência da República e da Câmara dos Deputados. O que vai acontecer na eleição de São Paulo é que a cidade precisará ser discutida. A cidade de São Paulo tem urgências e emergências. E aí a população, o eleitorado, vai ter que decidir quem será capaz de tratar dessas urgências e emergências. Será o prefeito atual, que está fazendo uma gestão que não conseguiu resolver esses problemas? Será Guilherme Boulos, com o seu histórico todo em defesa do MTST, do próprio MST e tantas outras bandeiras que vão de encontro, no meu ponto de vista, com os interesses da cidade de São Paulo? Ou será ainda um outro personagem fora desses dois polos que estão colocados aí, que efetivamente vai demonstrar à população a sua capacidade de liderar um processo de revolução em São Paulo? Porque é disso que São Paulo precisa. O que está sendo feito não deu certo e está sendo feito da mesma forma há muito tempo. Chegou o momento da gente discutir a cidade, e eu não acho que esse debate nacional entre o atual presidente e Jair Bolsonaro é o que vai dominar a eleição, não. Muito bom esse ponto e essa avaliação, viu, Beraldo? Lula estaria puxando o protagonismo para si próprio nesse debate que a gente tem acompanhado. Agora, José Maria Trindade em Brasília. Zé, seja bem-vindo, ótima noite a você. Também peço, claro, sua análise sobre essas falas do presidente da República, dizendo que o confronto na cidade de São Paulo não será entre Nunes e Boulos, e sim entre ele e Jair Bolsonaro. Não é, né? Isso não é mesmo. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Beraldo. Boa noite, Mota. E boa noite a você, que sempre está aqui nos acompanhando nos Pingos nos Is. Olha, a disputa eleitoral deste ano, ela vai passar pelos municípios. Eu tive acesso a uma pesquisa realizada por uma instituição nacional aqui, que não é política, apenas para orientação, que mostra qual é o grande eleitor, ou seja, quem vai influenciar o seu voto. Isso no país inteiro. E o número 1, o que vai influenciar o voto, é o prefeito em exercício em cada município. A pesquisa é muito clara, indica isso em vários municípios. O primeiro influenciador é o prefeito que está no exercício. O segundo influenciador é o adversário do prefeito, ou seja, o que tenta mudar ali a gestão do município. De novo, estamos falando nacionalmente. E o terceiro influenciador é o governador. E depois entra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente Lula. É esta a linha de definição do voto
né, que será escolhido pelo eleitor. Este é o resultado da pesquisa. Mas São Paulo é diferente. São Paulo está com uma situação complexa, porque nesta pesquisa ficou identificado que o prefeito é pouco conhecido na cidade, imagina, politicamente. Então, é um trabalho que, inclusive, o grupo está fazendo, do atual prefeito, de torná-lo conhecido no povão, conhecido na cidade. E ele está contando exatamente com esta junção de partidos políticos, de centro e de direita, e uma tentativa ali mesmo de isolar o PT, o PSOL, o PDT, e aí seria um embate mais ou menos nesse sentido. São Paulo é diferente. São Paulo tem um perfil totalmente próprio na disputa política, e eu não me canso de dizer que a grande diferença deste ano eleitoral é a não participação de Celso Russomano, que sempre foi uma figura fundamental na disputa política pela prefeitura e que esse ano está fora, né? Lá atrás ele me disse, olha, não há como vencer uma barreira intransponível, quando a gente está na frente há uma pressão contrária muito forte e assim por diante. E aí gera fake news e tal, isso ele dizendo, e desmonta o eleitorado. Mas agora é uma novidade sim, é um prefeito que não vem de correntes políticas tradicionais, né? Não é do PSDB tradicional, mas também não é do PT. A novidade também é que Lula não definiu, ele teve que engolir o Boulos, que cresceu e que é uma figura própria da esquerda de São Paulo e que está nessa disputa. Há em política uma tática muito conhecida aqui entre os figurões, que mais importante do que a escolha do candidato é escolher o adversário. E esta disputa que Lula está escolhendo o adversário Bolsonaro em São Paulo, ela é uma atitude política, é uma artimanha política, né? Uma astúcia política na tentativa do embate com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que não é candidato à prefeitura de São Paulo e não tem um candidato próprio à prefeitura. Se fosse o Ricardo Salles, até a gente poderia entender que se trata de um embate apoiado por Jair Bolsonaro, mas não é o candidato do PL, o candidato da força do ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso desmonta a tese. A outra astúcia política desta polarização é o que eu chamo de codependência. Como é que é a codependência? Um grupo político que depende do outro para ser adversário e, com isso, impede a chegada de um terceiro, né, oxigenar a política. E isso é muito usado em política. Era esta codependência entre PSDB e PT, né? Isso perdurou por anos. O PSDB saiu de cena e entrou quem? Não tem um partido que domina essa área de centro-direita. Não existe um partido. Do lado esquerdo também não. O PT não domina a esquerda brasileira há muito tempo. E, por outro lado, Lula tem que prestar atenção, o presidente Lula, em todos os estados. Não há nenhum candidato do PT em capitais favorito. Isso é um sinal claro, e essas eleições serão muito importantes, né? Sinal claro de que ele não está com essa bola toda para defender candidatos e muito menos numa cidade igual São Paulo. Mas olha, a política é assim, tem o direito de falar. Falou para ver se cola. O ex-presidente Jair Bolsonaro não tem um candidato claramente bolsonarista em São Paulo. Eu até poderia dizer ainda,